Mas tivemos aqui uma correção de última hora numa das nossas propostas com acerto de valores. Queria dar as boas-vindas, em primeiro lugar, aos senhores vereadores, agradecer a disponibilidade para esta reunião extraordinária, às senhoras jornalistas, que nos acompanham também nesta manhã de segunda-feira, e, obviamente, aos nossos técnicos e dirigentes da Câmara Municipal. A nossa reunião de hoje é uma reunião extraordinária, como tal não tem período antes da ordem do dia, nem período público. Foi agendada esta reunião tendo em conta a importância de algumas das matérias e até enfim, tendo em conta que teríamos uma próxima reunião de Câmara, que é já na quarta-feira, provavelmente muito extensa, com o conjunto de propostas que teríamos a tratar, e por essa razão sugerimos o agendamento desta reunião extraordinária. Assim, nós temos hoje um grupo de propostas que começam com a primeira revisão ao orçamento e às grandes opções do plano. Portanto, eu começava de imediato com a leitura desta proposta. Assim, a primeira revisão ao Orçamento 2011 e às grandes opções do Plano 2011-2014 tem como objetivo, para além da incorporação do saldo de gerência 2010, no valor de 351.816 euros, proceder a uma reanálise dos documentos atualmente em vigor. A conjuntura económica e financeira atual e as perspectivas futuras obrigam a que, com responsabilidade e coragem, se questionem prioridades, repensem atividades, se encontrem formas alternativas de concretização dos objetivos. O município tem em ação um conjunto de medidas que visam racionalizar meios e criar poupanças, algumas ainda sem reflexos orçamentais, e tem assumido com o exterior medidas que, não descaracterizando a política municipal, visam adequar a despesa às receitas estimadas. No plano dos investimentos propostos inicialmente, esta revisão assume, desde já, a não concretização de alguns desses investimentos, nomeadamente a obra de drenagem de águas residuais em Val do Groa, o sistema de drenagem de águas residuais na Quinta das Aciadas e na Quinta da Glória, a execução do reservatório de Aires, a execução de pavilhões desportivos, a remodelação do nó da estrada de Vila Amélia no acesso às circulares da Auto Europa e a pavimentação da rua Abel Ferreira em Agualva, no Poceirão, não utilizando assim a totalidade do empréstimo contratado, logo reduzindo os encargos com o serviço da dívida futura. Esta revisão procede igualmente à reprogramação financeira de projetos em curso, adequando-a à sua programação física, designadamente do quartel da GNR de Palmela e da recuperação do Centro Histórico de Palmela. A revisão caracteriza-se pela diminuição de 3.423.000 euros na receita e na despesa. O orçamento atualmente em vigor, no valor de 60.335 euros, passa, depois desta revisão, a ter um valor de 56.911.566 euros. As grandes opções do plano, com um valor de 34.383.000 euros, após esta revisão, ficam com um valor de 30.790.000 euros. As despesas correntes sofrem uma diminuição de 24.589 euros e as despesas de capital, uma redução de 3.399.000 euros, que resultam, no essencial, da reprogramação financeira das ações de recuperação do Centro Histórico de Palmela, no valor de 2.743.000 euros, e da reprogramação também do quartel da GNR de Palmela, no valor de 800.000 euros. A diminuição da receita ocorre nas rúbricas de transferências de capital, resultante das comparticipações do CREN e dos passivos financeiros, pela não utilização do empréstimo de médio e longo prazo na sua totalidade. Diminui-se igualmente 1.388.000 euros na rúbrica Imposto Municipal IMT, tendo em consideração o comportamento deste imposto nos primeiros 5 meses do ano, o que indicia o seu comportamento, em princípio, também mais reduzido para o resto do ano. Assim, e nos termos da legislação em vigor, propõe-se a aprovação desta primeira revisão ao orçamento e às grandes opções do plano. Senhores vereadores, está aberta a discussão sobre esta proposta.
Ainda antes de passar a palavra ao Sr. Vereador José Carlos de Sousa, queria só dizer, devia ter dito no início da reunião, nós temos um pedido de suspensão da Sra. Vereadora Natividade Coelho para a reunião de hoje e da próxima quarta-feira, por motivos de saúde, e por essa razão nós de imediato convocámos o Dr. José Carlos de Sousa, que volta a assumir naturalmente, ou continua a assumir, uma vez que na última reunião já assim aconteceu, embora com pedidos de suspensão separados da Sra. Vereadora. Portanto, devia esta justificação. Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, técnicos de Câmara Municipal, Srs. Jornalistas, público, lá em casa também, já que aqui não há, ou não há praticamente. Um bom dia a todos, com votos de rápido restabelecimento da Vereadora Natividade. Exato. Sim, primeira revisão ao Orçamento de 2011. Quero aqui, desde já, também expressar, enfim, a entrega da documentação só na sexta-feira cria-nos aqui algumas dificuldades logísticas de trabalho e, portanto, sabendo eu que, mesmo até ao fim, às vezes há alterações, como aconteceu hoje, há necessidade de, pelo menos, o grosso das iniciativas e o grosso daquilo que é o invólucro completo das revisões e dos orçamentos e dos planos de atividades e dos PPIs possam ser entregues pelo menos com o tempo que está estabelecido em lei e não genericamente na véspera. Portanto, era esta a primeira nota que gostava de deixar. Segunda, parece-me que a proposta está um bocadinho baralhada. Ou seja, diz a Sra. Presidente que vamos fazer uma reanálise dos documentos em vigor. E diz, começa por referir, no quarto parágrafo, no plano dos investimentos, proposto inicialmente, esta revisão assume desde já a não concretização de alguns, nomeadamente, e diz uma série deles, e depois reprograma o quartel da GNR e a recuperação do centro histórico. Ora, do PPI, uma leitura atenta e possível do PPI, o único que efetivamente não é reprogramado de todos estes, 6 e mais 2, 8, é a execução do reservatório de Aires. Esse é o único que desaparece claramente das opções do PPI. Todos os outros são reprogramados. Ou seja, muitos deles já tinham sido chutados para a frente durante algum tempo. E agora voltam a ser reprogramados. Ou seja, deixaram de estar em 2011 e em 2012, passaram a estar em 2012 ou 2013 ou 2014, ou passaram, enfim. E, portanto, o único que não está, efetivamente, é verdade, Sr. Dr. Monteiro, pode ver as páginas 2, 4, está lá tudo, assim. E, portanto, esta é a minha primeira constatação. Depois, dizer que nós não concordamos com o orçamento apresentado, inicialmente. Recordo-me de que eu falei que este era um orçamento de desassossego. Era o sentir-nos então um campo deserto a escurecer. E a vida aqui no município parece um bocadinho isto, sem este brilho do sol. Ou seja, temos a dificuldade... Diga, Sr. Vereador, não percebi. É, quase. Eu não citei a parte seguinte, que eram os tristes de juncos ao pé de um rio sem barcos. Ou seja, é a navegação que já não se consegue fazer. Mas repara, eu disse isto no dia 7 de dezembro. Fernando Pessoa disse há muito tempo. Mas é um pouco isto que se sente efetivamente neste momento. É o negro e a falta de navegação, ou seja, a falta de sentido de orientação, não o objetivo de concretizar algumas políticas. Portanto, apresentámos reservas... Ninguém chega a bom porto quando... Apresentámos reservas sobre o orçamento, dissemos a dado passo que ele não era execuível, recordar-se-ão com certeza que eu disse que a Câmara de Palmela, já não era a primeira vez que o dizia, é uma Câmara genericamente de 45, 46 milhões de euros, não pode nunca, sem receitas extraordinárias, ser uma Câmara de 60 milhões de euros, é completamente irreal termos orçamentos de 60 milhões de euros, principalmente nesta fase. E o que se faz agora é alguns, diria eu, remendos em toda esta situação, que traz um orçamento para cerca de 56 milhões de euros, digo eu, ainda com muito comprometimento, no meu entender, em relação às metas a atingir.
E o que me parece mais estranho no meio disto é que, não sendo eu, enfim, não trabalhando eu todos os dias na Câmara Municipal, como sabem, e não tendo eu acesso à maior parte dos documentos, ou a muitos dos documentos, é-me de alguma forma simples ou fácil perceber que o caminho que se estava a trilhar e que se estava a delinear era um caminho que não tinha muita ponta de retorno, ou seja, era impossível atingir-se aquilo que se estava a tentar atingir. Nesta linha, continuo a dizer que os que estamos aqui na sala, e a maior parte são técnicos da Câmara Municipal, têm uma noção eventualmente até mais clara do que eu, sobre aquilo que são as possibilidades da Câmara em termos financeiros neste momento e para este ano. E, eventualmente, para mais 2 ou 3 anos. Mas para este ano, essencialmente. E, portanto, continuamos aqui a fazer um remendo, parece que quando jogávamos à bola e rasgávamos as calças das quedas, porque não havia campos relevados, metíamos um remendozinho, mas aquilo depois rasgava-se lá, depois tinha que ir outro remendo. E, portanto, não me admiro que daqui a um tempo não tenhamos aqui que fazer uma segunda revisão no sentido de percepcionar, sendo que as revisões são instrumentos de gestão e, portanto, em relação a isso não temos nada objetivamente a obstar, mas o que me parece é que são remendos demasiado curtos para aquilo que é o rasgo que já existe neste momento em tudo isto. Ora, a Câmara, com esta revisão, enfim, deixa de fazer os investimentos que são tratados na proposta. Estes investimentos são cerca de 3,4 milhões de euros, que era o recurso ao empréstimo que tinha sido feito dos 8 milhões de euros. Isto tem qualquer coisa como 5,6% do orçamento. Em termos de despesas correntes, temos aqui uma diminuição de de 24 mil euros, o que dá 0,04% do orçamento. Portanto, o que estamos aqui a falar, claramente, é de deixarmos de investir no território, mas sem possibilidade de cortarmos ou de diminuirmos o que quer que seja ao nível daquilo que é a despesa macro da Câmara, da despesa corrente da própria Câmara. E só se percebe isto se percebermos que a Câmara percebe que, para além de uma capacidade de endividamento que diminui ano após ano, fruto, enfim, de toda a conjuntura, mas muito fruto também da política adotada, estes encargos financeiros começam a ter um peso demasiado grande. E a Sra. Presidente disse, a dado passo, a quando da aprovação deste orçamento dos 8 milhões de euros, que ainda estávamos, e não quero mentir, portanto, vou dizer que ainda estávamos na margem de segurança, que a margem de segurança ainda não tinha sido atingida. E eu começo a dizer que esta margem de segurança que a Sra. Presidente alude começa efetivamente e perigosamente a ser atingida. E, portanto, temos aqui que ter alguma percepção mais sobre o que podemos fazer. Assume este ónus ao assumir que pretende, com a não execução de obras para as quais já se tinha contribuído no empréstimo, reduzir os encargos com o serviço da dívida futura e, portanto, acho que aqui se diz tudo quando estamos a tentar efetivamente reduzir isso. Temos 3,7 milhões de euros em amortizações do empréstimo de curto prazo e de longo prazo e, portanto, este é um ónus grande que temos neste momento. Estes 3,7 milhões de euros em amortizações do empréstimo de curto, médio e longo prazo durante este ano 2011 é efetivamente importante. Depois, nas despesas correntes com pessoal, diminuímos quanto? 55 euros. Ora, de toda esta revisão orçamental, diminuímos 55 euros com as despesas com pessoal. Parece-me claramente ineficaz aquilo que a Sra. Presidente alude no início da proposta, no preâmbulo da mesma, no segundo parágrafo, quando diz que o município tem ação um conjunto de medidas que visam racionalizar meios e criar poupanças. Também diz, algumas ainda sem reflexos orçamentais. Mas o que é facto é que 55 euros não é nada. Eu gostaria, não vi, li atentamente, mas gostaria de não ter visto aqui, enfim, de ter visto aqui encurtar os 600 mil euros das horas extraordinárias. Não consegui ver. Vi, por outro lado, crescer alguns subsídios de turno. Mas há aqui algum astro, diria eu, de possibilidade que temos a este nível. A reprogramação do centro histórico, parece-me que é já a terceira reprogramação,
e com estes 2,7 milhões de euros está quase todo o valor que a Câmara Municipal tem que colocar aqui. O que se faz agora com o IMT, poder-se ter feito em novembro. O que é que mudou de novembro para hoje? Nada, e se calhar se mudou, foi no sentido inverso àquele que gostaríamos. Portanto, o comportamento da Receita, se sofreu variações nestes meses, foi para diminuir, não foi claramente para crescer. E, portanto, teríamos, acho eu, que a percepção que temos hoje, com mais acuidade, seria aquela que teríamos feito da outra vez. Não vou falar das obras, tinha aqui escrito para falar das obras, gostava só que referenciassem isso, que tem a ver com com as obras que são reprogramadas e com aquelas que desaparecem efetivamente do PPI. Uma nota final para o saldo de 2010 que vamos incorporar em 2011. Também não percebo, sempre fizemos estas incorporações em abril, como a primeira revisão orçamental, desde 2005 que estive a ver. Só o ano passado foi em maio, mas mesmo assim um mês antes, muito antes deste junho. Esta incorporação do saldo tão tardiamente deve-se a quê? A não termos que fazer mais uma reunião para esta revisão e esta seria uma segunda? Não sei, parece-me demasiado tarde para termos uma verba que é uma verba de papel, muitas vezes, de papel escrito, não de papel de nota, de moeda, e incorporá-la só neste momento. Face a tudo isto, o desafio é um bocadinho agarrar naquilo que o Sr. Vereador Álvaro Amar, diz, e que é continuar a fazer tanto com tão pouco. E, portanto, perceber se conseguimos, mesmo não utilizando os empréstimos, realizar o empréstimo, ou fazer face à utilização do empréstimo, fazer face a estas obras, sendo que muitas delas, ao contrário do que eu quando digo, posso dizer-vos logo onde está e tudo mais, muitas delas já foram reprogramadas 3 ou 4 vezes e, portanto, o facto de uma obra estar no PPI, objetivamente, trata-se de um plano que pode ser alterado, mas que cria expectativas claras. E a partir do momento em que começamos a dilatar e a adiar uma série de obras, deixamos de ter alguma credibilidade em tudo isto. Eu penso que aqui o que falta e o que se deixa é um pouco a credibilidade daquilo que se consegue ter ou não. Há aqui um reforço de 100 mil euros em sinalização e trânsito que eu gostava de perceber para que é, se é que é para alguma coisa assim de especial. E, enfim, rodapé final para dizer que eu pessoalmente lamento esta ação, percebo que eventualmente não exista outro tipo de solução, que nós tínhamos também alertado para isso inicialmente. São os munícipes que vão ser lesados, objetivamente. Esta é uma revisão orçamental que lesa os munícipes. Estamos, como já referenciei, a ultrapassar a tal margem de segurança que a Sra. Presidente da Câmara por vezes fala, e bem nela, na necessidade que temos de assegurar as políticas seguintes, e importa, sim, politicamente, aqui num rodapé final, referir que há um fracasso claro das opções tomadas. Sr. Vereador Dilo, há um fracasso tomado, e mais preocupante do que o fracasso tomado, dá-me ideia que é o não vislumbre de soluções que permitam minimizar aquilo que eram as perspectivas de uma forma sustentada, utilizando esta palavra que eu até nem gosto muito. Mas há um fracasso daquilo que tinha sido idealizado, que tinha sido previsto. E volto a referenciar, estes 56 milhões que são hoje o orçamento, que são a partir de hoje o orçamento da Câmara Municipal, não terão em condições normais capacidade para ser atingidos. E, portanto, teremos dentro de pouco tempo uma nova revisão, ou, como a Câmara não gosta de fazer revisões, teremos, objetivamente, uma prestação de contas que ficará muito aquém, aliás, como aconteceu com a 2010, daquilo que era o programado. E era só, Sra. Presidente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vereador.
Não sei se os senhores vereadores querem introduzir alguma questão relativamente, isto é, alguma resposta relativamente às questões colocadas pelo senhor vereador. Bem, então, sobre os concretos. Bem, então, enquanto os senhores vereadores se organizam, eu gostava de dizer alguma coisa em relação às questões colocadas pelo senhor vereador José Carlos de Sousa. Em primeiro lugar, de explicar que, naturalmente, esta é uma revisão que nós fazemos também com constrangimento. E não é, e seria com certeza um ato de irresponsabilidade não o fazer nesta altura. E também quero dizer desde já que nenhum de nós pode dizer com segurança que vai terminar ou continuar a executar o ano sem, ou assumindo desde já que outras revisões não se poderão colocar no horizonte. Não, nenhum de nós pode dizer isso neste momento. As receitas estão a ter um comportamento, aliás, em circunstância nenhuma poderíamos fazê-lo, não é? Portanto, qualquer revisão tem com certeza um período de vigência, não é, aliás, em vão que normalmente se faz uma revisão também a meio ou sempre, seguramente, para o final do ano. Portanto, é evidente que vamos continuar a analisar o comportamento das receitas, a analisar a possibilidade de realizarmos as nossas expectativas em termos de plano de atividades e orçamento e vamos, com certeza, aplicar os instrumentos de gestão que temos à disposição e que devem ser, com rigor, utilizados. É claro que quando estamos a falar de orçamentos e de planos de atividades, estamos a falar de instrumentos previsionais, como o Sr. Vereador disse bem, com certeza. Isto é, no início do ano, ou aliás, mais exatamente no final do ano, quando nós preparamos o orçamento do ano seguinte, e o plano para os anos seguintes, é claro que nós fazemos-lo com base numa determinada estimativa e numa determinada perspectiva de comportamento da atividade económica do ano seguinte, das transferências do Orçamento de Estado, quer dizer, tudo isto é feito, regra geral, com base em previsões. Bem, ao contrário daquilo que o Sr. Vereador disse, o que é que mudou de novembro para cá? Quer dizer, mudou o mundo quase todo. Aqui no nosso cantinho, salvo seja passando o exagero da comparação, quer dizer, aqui no nosso cantinho, eu diria que mudou tudo, não é? Mudou tudo. Nós, neste momento, temos uma situação em que as autarquias, quer dizer, o país em geral e as autarquias em particular, não sabem com que linhas se vão cozer. Sabemos todos que estamos perante uma diminuição de receitas significativa, sabemos todos que vamos estar perante uma diminuição de receitas que será, enfim, igualmente significativa no futuro próximo, muito próximo até, com certeza, e, portanto, nenhum de nós pode dizer que com segurança vai executar o orçamento previsto e o plano de atividades previsto. Nós aqui em Palmela, para além disso, temos algumas outras questões do ponto de vista da nossa receita e dos impostos que diretamente são gerados pelo município e que têm que ver também com a diminuição da atividade económica. Nós temos hoje a noção de que será muito mais difícil concretizar algumas das verbas que nós temos em orçamento, enfim, queira Deus que me engane, não é? E que as coisas venham a acontecer pelo melhor, mas não é essa a expectativa que temos hoje. E, portanto, estamos verdadeiramente pessimistas em relação à concretização das receitas aqui no município. Estamos a tomar, também ao contrário do que o Sr. Vereador disse, estamos a tomar medidas dentro da própria organização. Eu gostava de dizer ao Sr. Vereador que, tendo alterado, nós temos hoje os mesmos 1000 trabalhadores, mais ou menos, que tínhamos em 2002, naturalmente com uma natureza bastante diferente, com certeza. Temos hoje uma tecnicidade superior no nosso quadro de pessoal, temos hoje alteração em alguns dos vencimentos, nomeadamente aqueles que eram os vencimentos mais baixos, porque aplicámos em 2009 a opção gestionária, que a lei permitia, e nós decidimos aplicá-la no sentido de valorizar ainda assim algumas das situações remuneratórias dos trabalhadores, mas com o mesmo quadro pessoal de 1000 pessoas em 2002 e em 2010, nós gastámos em 2002 cerca de 1.100.000 euros em horas extraordinárias e gastámos em 2010 650 ou 670 mil euros de horas extraordinárias. Portanto, 1.100.000 para 670.000 em 2010. Sr. Vereador, eu acho que isto é muito relevante do ponto de vista das nossas opções e da nossa determinação. Ou seja, numa situação em que nós temos um quadro pessoal que é efetivamente mais caro,
conseguir fazer praticamente metade do valor das horas extraordinárias significa que introduzimos aqui medidas de grande contenção e com uma orientação muito rigorosa em relação aos nossos serviços. Claro que isso também se traduziu, inevitavelmente, na substituição de algum trabalho que era feito, enfim, que fazia parte das nossas rotinas quase, mas que não tinha outra maneira que não ser classificado como trabalho extraordinário, transformá-lo em trabalho por turnos. É, de facto, mais regular, mais produtivo e até mais correto. Tivemos um comportamento, por exemplo, em relação ao serviço da dívida, quando o Sr. Vereador diz que nos aproximamos de valores perigosos. Claro, a situação económica e a situação financeira alteraram substancialmente, porque todos os empréstimos que nós contraímos foram contraídos com a consciência clara de que o fazíamos num contexto de sustentabilidade. Mais uma vez, nós tínhamos em 2002 um encargo com o serviço na dívida de 1,7 milhões de euros. Tivemos em 2010, um valor de 1,4 milhões de euros. Isto é, tivemos a preocupação, com todos os empréstimos que fomos contraindo, tivemos a preocupação de manter um nível de encargos que nos mantivesse sempre na tal margem de segurança, que eu gosto de dizer, porque acho que é uma expressão que traduz bem aquilo que praticamos e as preocupações que temos. O que é que aconteceu nestes anos? Há uma alteração substancial na vida de todos nós, até na vida das autarquias. Por exemplo, nós hoje estamos confrontados com opções, poder-se-á dizer, são opções das câmaras. Pois, eu acho que são opções das câmaras, mas opções para as quais fomos inevitavelmente empurrados. A opção, por exemplo, de aderirmos a sistemas multimunicipais para o saneamento básico, para a recolha de lixo. Senhores vereadores, hoje a adesão aos sistemas multimunicipais custa-nos qualquer coisa como 2,3 milhões de euros. Não, peço desculpa. 1,3 mais 2 milhões, Cimarsul mais Amarsul, quanto é que dá, Dr. Monteiro? 3,3, exatamente, pronto. 3,3 milhões de euros por ano é o que nos custa a adesão a 2 sistemas multimunicipais. As câmaras tinham alternativa, tenho dúvidas, se quisessem e se quiserem continuar a manter numa responsabilidade pública e municipal estas funções, tenho dúvidas que houvesse alternativas, pois em 2002 não tínhamos nada disto. Hoje temos 3,3 milhões de euros do nosso orçamento anual, afeta uma despesa que é inquestionável. Portanto, quando o Sr. Vereador diz, vejo reduzir-se muito pouco nas despesas correntes, bem, Sr. Vereador, eu diria que precisávamos ver as despesas correntes uma a uma para termos a noção de quanto algumas delas verdadeiramente reduziram, nomeadamente as nossas despesas com o funcionamento, e de quanto outras indiscutivelmente aumentaram. O caso concreto desta despesa, por exemplo, com o funcionamento dos sistemas. Depois, na receita, nós chegámos a ter anos, ao longo deste período, desde 2002 para cá, nós chegámos a ter anos em que nós chegámos a ter aqui um ano em concreto, em que tivemos uma receita, por exemplo, na derrama, chegámos a ter uma receita, aliás, em 2002 tivemos uma receita de 8,4 milhões de euros. Em 2005 ainda estávamos com uma receita de 5,5 milhões de euros. Pois é, em 2010 estávamos com 1,8 milhões de euros na derrama. Senhores vereadores, isto não tem que provocar alguma alteração nas finanças municipais? Não tem que provocar alguma alteração nas opções municipais? Indiscutivelmente. Qual foi a consequência? Passámos a ter que socorrermos de uma figura, que foi a dos empréstimos bancários, que é uma das figuras de gestão possível e que está ao nosso dispor, e que existia graças à nossa situação financeira confortável, estável. Passámos a dispor, então, do recurso ao empréstimo bancário para realizar investimento. Mas ainda assim, sempre de uma forma sustentável, tendo a preocupação de não aumentar o serviço da dívida. Ora, o que é que acontece? Com a alteração tão significativa que aconteceu em 2010 e que está a acontecer em 2011 nas nossas receitas, só nos resta, de facto, rever o nosso orçamento.
rever o orçamento em baixa, dizendo aquilo que assumidamente dizemos: não vamos realizar isto, não só porque provavelmente não teremos condições, aliás, tínhamos sempre a condição de utilizar o empréstimo que nos foi disponibilizado, mas não vamos fazer isso porque queremos continuar a ter preocupações para o futuro, continuamos a achar naturalmente que temos responsabilidades de gestão nesta casa e que continuaremos a ter e, portanto, queremos ter aqui garantias de que não hipotecamos o futuro com encargos de dívida demasiadamente altos. Passando agora a uma ou outra questão mais concreta colocada pelo Sr. Vereador. Eu não sei como é que o Sr. Vereador leu a alteração, mas efetivamente nós estamos a anular obras como o sistema de drenagem, portanto, a drenagem de águas residuais em Val de Grou, a drenagem de águas residuais da Quinta das Aciadas e da Glória, são efetivamente apagadas do nosso plano. Estamos a anular o reservatório de Aires, é apagado do nosso plano. Estamos a anular o nó de Vila Amélia, aquela entrada, isto aqui até podemos ter uma outra justificação, que talvez o Sr. Vereador Álvaro possa ajudar, mas que tem que ver com o facto de estar a ser feito no âmbito, enfim, de estar a ser feito um nó no âmbito regional, nomeadamente na ligação ao IC21, que vai, com certeza, resolver em parte significativa esta entrada no nosso concelho, retirando-lhe importância. Então, nós achamos, perante esta situação de dificuldade, não vamos avançar nós já com uma obra que no imediato é muito importante, mas que, enfim, 2 anos, não sei exatamente qual é o prazo do IC21, mas que dentro de pouco tempo pode deixar de se justificar. E fizemos o mesmo com a pavimentação da rua Abel Ferreira, no Poceirão. Em relação a outras obras, poder-se-á perguntar, e vamos falar sobre isto. Bem, então, e as outras obras do empréstimo? O que nós dizemos neste momento é, estas nós assumimos definitivamente que não fazemos. Relativamente ao resto do empréstimo, vamos continuar a observar, vamos continuar a ver de forma muito cautelosa a evolução da situação financeira no município, no país, e vamos aguardar até ao final do ano, onde, naturalmente, assumiremos então com mais propriedade, enfim, 6 meses que decorrerão entretanto, conhecido que seja o novo quadro financeiro para as autarquias, nomeadamente a partir das transferências do Orçamento de Estado, conhecido que seja a evolução, enfim, de uma das receitas que se fala que será alterada, que é nomeadamente o IMI, enfim, conhecido que seja o seu comportamento, perceberemos também como é que serão as nossas receitas no próximo ano e, em função disso, decidiremos conscientemente e responsavelmente se continuamos a ter condições para nos socorrer deste empréstimo que foi aprovado ou se temos de continuar a revê-lo. Portanto, com toda a honestidade, é evidente que estamos num período em que não podemos dar nada como definitivo. Os nossos compromissos com as pessoas são estes. É falar a verdade, é dizermos sempre aquilo que se passa em cada momento e justificar porque é que não fazemos esta ou aquela obra. Relativamente ao quadro comunitário e, portanto, à reprogramação, são 2 coisas simples. No caso do quartel da GNR de Palmela, a questão que se colocou foi a do atraso na decisão, enfim, no ultimar do projeto, e só há muito pouco tempo foi lançado o concurso para a obra, de onde não será possível realizar, enfim, mais do que a fatia inicial da obra, que são os tais 800 mil euros que propomos agora que fique no orçamento, que aliás corresponde também à verba que o Ministério da Administração Interna assumiu ter no seu orçamento para a concretização desta obra, e como sabem o que está contratualizado é, nós executamos a obra e somos imediatamente ressarcidos, portanto, alto a alto vamos recebendo aquilo que pagamos. Portanto, isto corresponde à planificação da Câmara, tendo em conta o concurso que está a decorrer e corresponde àquilo que o MAI tem em orçamento. Quanto ao centro histórico, corresponde aos atrasos que nós fomos tendo sucessivamente, alguns deles devido aos projetos e à sua complexidade, outros atrasos devido às escavações que, enfim, também têm sido complexas e que têm vindo a ser sucessivamente realizadas e que nos fazem, então, reprogramar algumas obras. Mas nós informamos, nomeadamente durante esta semana última de trabalho dedicada à freguesia de Palmela, nós informamos exatamente o estado, o ponto de situação de cada uma das obras, vão todas avançar, nomeadamente, estão todas a avançar, nomeadamente as mais pesadas em termos de infraestruturas, ainda com
atraso, mas vamos concluí-las dentro do prazo que temos previsto e que é obrigatório. Só temos pena, enfim, de estar atrasados, porque teríamos a possibilidade de, eventualmente, ver ligeiramente majorado o valor da comparticipação de algumas obras que ainda consigam acontecer em 2011 e nesta perspectiva, podemos não beneficiar dessa majoração. Mas não há nenhuma alteração significativa aqui, a não ser um atraso. E eu creio que, não sei se os senhores vereadores, entretanto, querem... Faz favor, Sr. Vereador Álvaro Amar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Referir aqui algumas notas para se perceber e enquadrar o que esteve também na base desta nossa proposta de rever aqui alguns investimentos. Porque, para além das questões que são conhecidas, dos constrangimentos financeiros, existem outros que, de qualquer forma, iriam implicar alguma reprogramação. E eu passaria, por exemplo, a dar aqui 2 ou 3 exemplos. No caso da drenagem de águas residuais em Val do Grou e também da drenagem da Quinta das Aciadas e Quinta da Glória, por exemplo, fomos confrontados com uma impossibilidade técnica de realizar esta obra, nomeadamente o facto de haver alguma indefinição da parte do município de Setúbal e das Águas do Sado relativamente à integração com a Cimar Sul, e concluindo-se que não está para breve, pelo menos para os próximos 2, 3 anos, a construção do emissário que permite estas ligações, não faz sentido o município de Palmela ter este investimento enterrado e depois, efetivamente, ele não servir os nossos municípios. Por outro lado, quanto à execução do reservatório de Aires, nós temos tido nesta matéria uma visão prospectiva de preparar o futuro. E dada a dinâmica urbanística na zona, que é muito inferior àquela que seria expectável para estes anos que correm e os seguintes, temos neste momento uma capacidade em matéria de abastecimento de água que nos faz também, com responsabilidade e com alguma segurança, perspectivar este investimento para muito mais tarde, sem corrermos quaisquer riscos. Também respondendo a uma questão concreta sobre o reforço de 100 mil euros para sinalização e trânsito. Trata-se, de facto, de reforçar essencialmente a nossa capacidade de intervenção através da conservação permanente e da necessidade de fazer novas empreitadas em matéria de sinalização horizontal, porque esse é, de facto, o trabalho no dia-a-dia, que importa manter as nossas vias no melhor estado de conservação possível. Uma nota vai-me permitir, dado que o Sr. Vereador José Carlos utilizou algumas metáforas sobre a navegação. Eu considero que a arte de navegar, ou do navegador, vê-se sobretudo na coragem de tomar decisões em plena tormenta. Há quem crie a tormenta e há quem tenha que ir navegando e gerindo o barco. Poderia haver opções diferentes. Há quem defenda, por exemplo, que se pode mandar marinheiros borda fora. Nós consideramos que os marinheiros são importantíssimos para mantermos o barco a navegar. Então a solução é ir aliviando a carga. E, de facto, há carga que podemos deitá-la ao mar agora e podemos abastecer-nos lá mais à frente noutro porto. Ficava só esta nota. Muito obrigado. Senhores vereadores, depois desta veia poética... Ok. Senhor Vereador José Carlos Sousa, faz favor. Notas finais. A Sra. Presidente tem melhor noção do que eu sobre o serviço da dívida. Eu aceito isso, é uma constatação, admito que tenha muito melhor conhecimento do que eu sobre o serviço da dívida, mas tenho a noção de que, com a diminuição dos orçamentos, também, por um lado, aumenta o risco, por outro lado, a nossa capacidade de endividamento vai diminuindo. E, portanto, se a 2 de junho de 2010, nós, face aos empréstimos que tínhamos e que mantemos, tínhamos um serviço da dívida em 2014 com uma capacidade de endividamento que já ia nos 87%, é evidente que temos aqui, e eu continuo a dizer que as revisões orçamentais são instrumentos de gestão que devem ser apresentadas, às vezes até mais vezes do que propriamente a Câmara de Palmela faz. Eu mais de uma vez tenho dito porque é que não há mais revisões.
Inclusivamente quando chegamos a um final de ano e percebemos que temos ali uma decalagem imensa em relação àquilo que era o orçamento inicial. Esta capacidade de endividamento e o serviço da dívida que temos no ano 2011, que são 3,7 milhões de euros, 3,7 milhões de euros, é muito acima daquele milhão de euros que tínhamos, ou 1,2 milhão que tínhamos há 2 anos atrás. É uma coisa completamente diferente. Ou há um ano atrás. Portanto, é uma coisa completamente diferente. Portanto, todos aqueles empréstimos que fomos contraindo desde 2006, etc., permitiam-nos, de alguma forma, sim, é pago este ano, mas este ano nós temos aqui, até temos, a capacidade de endividamento até cresce em 2011 relativamente a 2010, de 76 para 74. Portanto, só que depois a seguir, a partir de 2012, com a utilização de todos os empréstimos, as coisas derrapam claramente. Vereador, para não induzirmos em erro, está a incluir aí o empréstimo de curto prazo? Está a contabilizar com o empréstimo de curto prazo, os 2 milhões? Não. Então, como é que temos 4 milhões de euros? 3,7. Sim, 3,7 incluo. Sim, aqui não, mas nos 3,7 incluo. Então, pronto, se tirar 3,7 menos 2... São 3,7. É o que está no orçamento, é o que temos que pagar. Isso não é serviço da dívida. Não conta, não é feito com base na mesma análise, não é? Sim, não é feito com base na mesma análise. O serviço da dívida é feito para os empréstimos, contém os empréstimos de longo curso, de longo prazo. E continuará a ser, neste ano, portanto, 1 milhão, 1,7, exato, menos mas os o que é 2 facto milhões. é que em orçamento temos de amortização de empréstimos de curto, médio e longo prazo 3,7 milhões de euros. Sim, mas não contabiliza da mesma maneira. Peço desculpa, são coisas diferentes. Sim, mas eu estava a falar de 2 coisas ao mesmo tempo. Uma era o que temos de serviço... Sim, não. E deixa de ter 1,4 milhões de euros que tivemos o ano passado para 1,7 milhões de euros este ano. Exatamente. É isto que temos que comparar. É isso que temos que comparar. E já agora, só para acrescentar corroborar o seu exercício, o seu raciocínio, se feito desta maneira. O que nós achamos é que um encargo de 1,7 milhões de euros hoje é muito mais significativo do que o encargo de 1,7 milhões de euros em 2002, tendo em conta o comportamento das receitas que nós estamos a prever. Razão pela qual estamos a recuar, como dizia o Sr. Vereador, estamos a alijar um bocadinho a carga em relação ao empréstimo que levamos e ao encargo que ele significa. Só para concluir, nós tem-se falado, isto não é a primeira vez que aqui se traz à liça, a questão da Amarsul e da Cimarsul. Se não tivéssemos isto, daqui a bocado é quase como estamos, se devemos estar no euro ou não devemos estar no euro. Se não tivéssemos a Cimarsul e a Amarsul, o que é que teríamos e como é que funcionávamos? Funcionávamos como funcionávamos antes? Era mais vantajoso para o município estar fora? Não me parece claramente que isso possa ser equacionado assim. Agora, há um serviço, enfim, que é prestado, e que tem custos, e que tem os tais 3,3 milhões de euros nas duas modalidades, quer da Cimarsul, quer da Amarsul. Agora, é vantajoso ou não? Se é vantajoso, pronto, é vantajoso, temos que pagar, não temos aqui outro tipo de solução. Se não é, então teremos que pensar ou repensar o que é que podemos fazer genericamente melhor para conseguir, enfim, para conseguir levar a água ao sítio certo, sendo que a água tem que ser sempre em quantidades adequadas, porque senão o barco afunda. É porque se a onda depois se catapulta demasiado, o barco vai mesmo ao fundo. E pronto, genericamente era isto. O constrangimento, eu percebo, aceito a questão do constrangimento de se ter que voltar atrás em algumas decisões. Acho que, como diz a proposta, com responsabilidade e coragem, se consegue fazer e voltar atrás. Sendo que a opção política que foi fazer um orçamento deste género, que também já teve alguns constrangimentos, como a Sra. Presidente aqui o disse logo inicialmente, tudo levava a crer que mais cedo ou mais tarde fôssemos para uma situação desta. E quando eu dizia que de novembro de 2010 para agosto de 2011, para junho de 2011, o que é que mudou? Enfim, em novembro de 2010 nós não teríamos a noção de tudo o que ia acontecer nestes 6 meses, objetivamente, mas teríamos a noção que em termos de receita continuaríamos muito aquém daquilo que já foram outros anos mais férteis na Câmara de Palmela em termos de receita. Era só. Senhores vereadores, então, se estiverem de acordo,
Eu vou propor a votação desta proposta número 1, está bem? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com 2 votos contra. Proposta número 2. A proposta número 2 trata da extinção, propõe a extinção da CDR Recuperação e Desenvolvimento, Agência de Desenvolvimento Regional de Setúbal, e a consequente cobertura dos resultados da empresa. Passo a ler. Constituída em outubro de 1992, sob a forma de sociedade por cotas, a Agência de Desenvolvimento Regional de Setúbal assumiu a forma jurídica de sociedade anónima em maio de 2004, com a entrada no seu capital da Associação de Municípios da Região de Setúbal, a Associação de Empresários da Região de Setúbal, a SOCET, acionistas que, em março de 2002, adquiriram as posições privadas que até aí existiam. 3 anos depois, em maio de 2005, foi registado uma nova entrada de acionistas, os municípios da Península, região de turismo, alguns municípios da Península, a região de turismo de Setúbal, a Associação de Comerciantes de Setúbal e a Associação dos Areeiros do Seixal. Em março de 2007, registra-se a tomada de posição da SOCET por parte do IAPMEI e, com a entrada do BES, constitui-se o atual quadro de acionistas e o capital social de 856 mil euros. No decorrer de todo este processo, a agência realizou trabalho notável no campo do desenvolvimento regional, com currículo denso e diversificado. Contudo, a crise financeira internacional e nacional e os inerentes efeitos da contração não podiam deixar de se fazer sentir numa empresa cujo fim era justamente promover o desenvolvimento regional. A pouco e pouco, a atividade da empresa foi escasseando, ficando a sua viabilidade económica irremediavelmente comprometida. Neste contexto, 2 soluções se questionaram quanto ao futuro da empresa: dissolução e liquidação ou apresentação à insolvência. Os acionistas excluíram à partida a solução de insolvência, já que, atendendo à estrutura acionista, tal lhes estava legalmente vedado. Na Assembleia Geral Ordinária da CDR, realizada no passado dia 20 de maio de 2011, foi apresentada e aprovada por maioria uma proposta no sentido da tomada de uma posição de princípio concordante com a sua dissolução e liquidação e que todos os municípios deveriam submeter o assunto às respectivas Assembleias Municipais, tendo em vista a habilitação dos acionistas municípios à tomada dessa decisão em Assembleia Geral, para convocada até final de 2011. A proposta de dissolução é de aplicação imediata, sendo a sua liquidação efetuada no prazo de 24 meses. Assim, considerando que a CDR passou, desde janeiro de 2007, a estar incluída no setor empresarial local, considerando que a lei estabelece que, no caso das empresas do setor empresarial local apresentarem resultados anuais negativos ou quando o seu orçamento não for suficiente para fazer face a todos os encargos resultantes da sua liquidação, deverão os acionistas efetuar a cobertura desses resultados e encargos na proporção da respectiva participação social. Considerando que a CDR apresentou resultados negativos em 2009, no valor de 57.982 euros, que apresentou resultados negativos em 2010, no valor de 293.550 euros, que até à sua liquidação será necessário que todos os acionistas transfiram a verba de 327.882 euros para despesas de liquidação e assunção do respectivo passivo, e que a CDR reembolse os seus acionistas de suprimentos no valor de 732.500 euros, propõe-se, nos termos da legislação, transferir para a CDR a importância de 37.998 euros a título de cobertura dos resultados negativos dos anos 2009 e 2010, bem como transferir a quantia de 114.627 euros para as restantes despesas de liquidação e reembolso dos suprimentos, de acordo com a programação que aqui se apresenta, ou seja, 2011, 2012 até final de 2013. Nos termos da legislação,
Constituindo a última operação do processo de liquidação da CDR, o município será então ressarcido em 2013 dos suprimentos concedidos no ano de 2004 e de 2007 no valor de 145 mil euros. Portanto, para que se perceba melhor, entre os suprimentos que o município avançou e as despesas de liquidação que o município tem que suportar agora, ficará então um pagamento final até 2013. O resultado final será a Câmara Municipal pagar 7.600 euros. Portanto, 7.600 euros. E, portanto, propõe-se assim submeter esta proposta à Assembleia Municipal para que seja autorizada ao município a votação favorável na Assembleia Geral da CDR da dissolução da empresa. Senhores vereadores, está aberta a discussão sobre esta proposta, por favor. Senhor Vereador Fonseca Ferreira, tem a palavra, por favor. Então, bom dia, cumprimentado Sra. Presidente, Sra. Vereadora e Srs. Vereadores, também senhoras jornalistas, as pessoas que estão do público e técnicos e responsáveis municipais, para todos as minhas saudações. Relativamente a esta proposta, Sra. Presidente, nós concordamos com a extinção, mas lamentamos os fortes encargos que este organismo tem custado à Câmara Municipal de Palmela e aos outros sócios, municípios e outros associados, num período longo já que se vem revelando de decréscimo de atividade. Eu, por razão das minhas funções na CCDR, conheci, não a origem, mas a partir de 98 ainda conheci bem a CDR. Foi um organismo que, na sua fase inicial, teve, de facto, um papel meritório e de algum relevo, porque foi um projeto piloto que serviu exatamente de inspiração às agências de desenvolvimento regional, que depois tiveram um período, aí entre 98, 2004, 2005, um período relativamente positivo em termos do país, e a CDR de Setúbal esteve um pouco na origem desse movimento das agências de desenvolvimento regional. Agora, também recordo que foi um projeto muito impulsionado por uma pessoa, não me recordo já o nome, mas enfim, ainda tive a oportunidade de conhecer nesses anos 98, 99, se não estou em erro, muito impulsionado por uma pessoa que esteve na origem deste conceito da Agência de Desenvolvimento Regional e que acontece muito neste país, que projetos inovadores estão um pouco ligados a pessoas, e foi claramente este o caso. Sei que aconteceu qualquer coisa com essa pessoa, que saiu não sei bem o quê, aliás, nunca foi muito claro o que se passou. E a partir daí, enquanto no resto do país as agências que tinham sido inspiradas neste caso tiveram uma ação positiva, e algumas delas ainda funcionam bem, embora também houve um decréscimo nos últimos anos da atividade dessas agências, a verdade é que esta nunca passou a não ter atividade significante aí a partir do início desta década. Portanto, não sei exatamente em que anos é que se passou essas mudanças, mas a verdade é que desapareceu, enquanto as outras, até no período de desenvolvimento das outras, esta apagou-se. E, portanto, ao longo dos anos, aliás, nós só temos aqui dados financeiros ou dados de exploração dos últimos anos, 2009, 2010, se não estou em erro, mas julgo que nos anos anteriores, portanto, já foram anos de prejuízos elevados, que aliado... 7 anos de prejuízos. Pois, resolvidos com suprimentos dos associados, e é relativamente a esses suprimentos que agora se fazem as contas. Agora, há aqui ainda uma questão, eu gostaria de deixar bem claro que até se trata de um organismo que eu penso que era bom que tivesse tido sucesso, lamento não tenha tido, porque as agências de desenvolvimento regional já provaram noutros países, aliás, inspiraram-se no caso francês, onde têm sido muito bem sucedidas, mas não só, italiano também,
e lamento que de facto aquilo que prometeu inicialmente não se tenha afirmado, mas tenha passado a ser de facto um custo em vez de um resultado, quer em termos de atividade, quer em termos de resultados económicos e financeiros. Há aqui, contudo, uma questão ainda agora quantitativa, que é, ou eu não entendi bem, ou do esforço de 327 mil euros, cerca de 328 mil euros, que é necessário fazer agora pelos associados para a liquidação e a assunção do passivo, a Câmara de Palmela vai entrar com cerca de 50%, ou eu estou enganado, cerca de 152 mil euros. E é isso que eu não percebo, e face às posições que é da Câmara de Palmela, se não estou em erro, é à volta de 10%, porque como é que agora nesse esforço, porque aqui no ponto 5 dizes, posso, e era esse esclarecimento que eu pedia, porque de facto não entendo, começo por não entender, porque me parece já foi atenuado pela substituição que aqui foi trazida, porque inicialmente o esforço era maior, mas pronto, já foi retificado no início aqui da sessão. Mas mesmo assim, que até à sua liquidação será necessário que os acionistas transfiram a verba de 327.882,44 euros para despesas de liquidação e assunção do respectivo passivo e que a CDR reembolse os seus acionistas, enfim, dos suprimentos de 732 mil euros. E depois no quadro, portanto, depois na proposta e no respectivo quadro, propõe-se a transferência da parte da Câmara Municipal de Palmela de 37.998,45 euros, a título de cobertura de resultados negativos de 2009 e 2010, e depois, para a liquidação, propõe-se mais a transferência de verbas de 2011, 158 euros, 2012, 38 mil, etc., no total, até 2013, num total de 114 mil euros. Portanto, era esta que eu pedia. Portanto, há aqui um esforço para efeitos da assunção do passivo e para a liquidação da parte da Câmara de Palmela de cerca de 52 mil euros, num total que nos é referido 327 mil, ou seja, cerca de 50%, quase 50%, 47% ou 48%. Doutor Monteiro, sim, faz favor. É que isto é a soma disto. A participação. Doutor Monteiro, sim. A participação da Câmara na liquidação da sociedade é 10,1%. Sim. Resulta daqui. Sim. Dos 327.882,44 são despesas com liquidação. Certo. Acrescentam Mais. 732.500, que são despesas por reembolso dos suprimentos, e dá um total de 1.060.000. As despesas de liquidação são 114. Está bem, doutor, mas em que é que muda, vamos lá ver, este número de 327.800 do total, são os encargos do total dos acionistas, ou não? O total dos acionistas vão transferir 7.000. 372,44, Exatamente. mais 732.500. Não, isso já lá estavam, são os Já lá estavam, mas como a empresa vai ser liquidada, Claro, tem que ser o acerto de contas. Está bem, mas... E a empresa não tem disponibilidades para transferir Claro. 772. Por isso é que são despesas de liquidação mais suprimentos. Está bem, Se verificarem, mas efetivamente agora, em termos de esforço neste momento, a Câmara de Palmela é cerca de metade do esforço total para as despesas de liquidação. 10%. São 327 mais 727. Está bem? Sr. Doutor e Sra. Presidente, quer dizer, não entra agora, já entrou, não é?
Com o total com o Mas por isso é suprimento. que- por isso é que não recebe. por Do isso é que- suprimento só vai receber já uma parte. Sr. Vereador, uma parte vamos lá ver, o significante. prejuízo, o resultado do exercício desta instituição é claramente o prejuízo dos últimos anos, não é? Indiscutivelmente. Portanto, nós, se não tivéssemos feito estes suprimentos, estaríamos agora a pagar muito mais por este prejuízo. Pois, Como já pagaram, fizemos estes já pagaram. suprimentos, Pois. pronto, vamos apenas ter que assumir 7.000 euros, enquanto que os outros Pois. municípios terão que assumir muito mais. Portanto, em conclusão, não, assumir muito mais, não. Não, virão, não tem... Se cada um assume as suas percentagens. Sim, Pois, claro, ok. exatamente. Mas, agora, pronto, em conclusão, por o seguinte, nós, obviamente, que, como afirmei inicialmente, votamos contra a extinção e eu, pessoalmente, votamos a favor da extinção, sim, perdão, a favor da extinção e eu, como digo, lamentando que isso aconteça para um organismo que poderia ter sido, de facto, um outro projeto, mas enfim, não está em causa agora, nem eu conheço as razões porque é que não vingou efetivamente, mas não podemos votar a favor agora em resultado, dado que no fundo, este esclarecimento agora, o que nos leva a concluir é que, se já foram 7 anos de prejuízo, digamos, ao 3º ou ao 4º ano, deviam-se ter tomado medidas, portanto, deixou-se arrastar demasiado tempo esta situação de prejuízos, com os respectivos encargos que isso significa, portanto, para o município, e se devia ter atalhado mais cedo, portanto, há 3 ou 4 anos, após se verificar esse período de prejuízos, ou ter resolvido a situação de outro modo, ou a extinção. Portanto, o seu arrastamento é isso que nós não compreendemos e, como tal, isso leva-nos, como não podemos também votar contra a extinção, dada esta situação, vamos nos abster. Sim, senhor. Senhor Vereador Adil, que foi acompanhando a CDR nos Permitam-me últimos também anos. só um por favor. reparo. É evidente que a questão da extinção há mais tempo também foi pensada. E até posso dizer que o próprio município de Palmela, sem querer perder a solidariedade com os outros municípios, até sugeriu isso. Mas, sendo uma agência de desenvolvimento regional e sendo, como disse bem, a afirmação de um território e a possibilidade que houve, de facto, na altura da entrada de capitais privados, fez um compasso de espera nesse período. Compasso de espera esse, enfim, que acabou por não resultar, porque assim como os privados disseram que entravam e iam aderir, logo a seguir deram o dito por não dito e recuaram. Portanto, esgotadas essas possibilidades de reforço do capital privado, não havia outra solução do que pensar-se e decidir-se por esta via e não pela insolvência, que até juridicamente se chegou a estudar a questão da insolvência, não é? Mas tendo entes públicos envolvidos, não se avançaria por aí. De todo modo, esses dois anos foi um pouco a grande tentativa para salvar a CDR, que até não tinha um corpo de trabalhadores muito elevado, mas para salvar a CDR com a entrada de capitais privados. Sr. Vereador José Carlos Sousa. E agora com uma dúvida, porque da leitura que tinha feito aqui da folha de registro de presenças, é a vereadora Adília que é representante da Câmara, ou que pelo menos esteve na Assembleia de 20 de maio. Substituiu na última reunião. Sim. Pronto, Procuração. fiquei com esta dúvida. Pronto, muito obrigado. Agora é preciso atribuir o crime. Epá, não, era só para perceber genericamente, porque já em 2007, 2009 tínhamos trazido aqui a tal proposta dos resultados negativos da CDR, quer dizer, Almada e o Montijo perceberam isto mais cedo e saíram mais cedo, certo? Entraram, o Montijo pelo menos entrou e a Almada também. Almada tinha uma agência própria e nunca entrou na CDR. Não, de facto, como disse o Sr. Vereador Fonseca Ferreira, a CDR foi um projeto com muito mérito e foi um projeto pioneiro na região. Também foi, enfim, a pessoa que na altura teve um papel muito relevante, foi o Dr. Vítor Soares, que entretanto também teve um papel bastante complicado em determinada fase da agência e
que aliás não terá sido alheio às próprias dificuldades financeiras que a agência teve que suportar, teve que enfrentar. Durante alguns anos, a agência teve um papel importante, nomeadamente no acompanhamento dos estudos, nos primeiros, enfim, no quadro comunitário de apoio, portanto, até ao CREN propriamente dito, a agência teve um papel de relevo até no apoio aos municípios em relação à elaboração de candidaturas, ao estudo de projetos a apresentar e trabalhou em vários outros projetos, nomeadamente na área da modernização administrativa, estudos gerais sobre qualidade dos serviços municipais, estudos de viabilidade económica e financeira sobre projetos municipais. Portanto, a agência continuou a trabalhar em muitas áreas. De facto, é evidente que, a partir de determinada altura, com as dificuldades financeiras que teve que enfrentar e até alguma, enfim, discricionariedade que começou a existir em relação à possibilidade da agência se candidatar ela própria ou não a determinados projetos, a viabilidade económica começou a estar colocada em causa. Mas, entretanto, havia também verbas que a agência geria, de acordo com projetos que tinham sido financiados e que, se calhar, se tivéssemos determinado a dissolução mais cedo, por um lado não tínhamos os encargos dos prejuízos negativos dos últimos anos, mas tínhamos os encargos da devolução de dinheiros que teríamos que fazer. Portanto, enfim, é um projeto claramente negativo, mas não sei se teria sido mais fácil fazê-lo há 2 ou 3 ou há 4 anos atrás. Pronto, enfim, com pena da nossa parte, mas achamos que é uma decisão absolutamente acertada e à laia de síntese referir apenas que, portanto, durante estes anos, 2011, 2012 e 2013, o saldo para o município de Palmela será então, no final, de 7.600 euros. Isto é, tem que avançar agora o pagamento de alguns prejuízos, mas recebe também no final a parte referente aos seus suprimentos, pelo que o saldo final será o pagamento de 7.600 euros durante estes anos 2011, 12 e 13. Senhores vereadores, com a declaração de voto dos senhores vereadores do Partido Socialista, votamos. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por maioria, com 2 abstenções. Obrigada, senhores vereadores, pela atenção e passo de imediato. Obrigada. Muito bem, muito bem. E passamos de imediato, então, à proposta número 3. Senhora vereadora Adília, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os senhores vereadores, as senhoras jornalistas, os nossos dirigentes e técnicos presentes na reunião e também quem nos acompanha através da internet. A minha primeira proposta trata-se do Departamento de Recursos Humanos e Organização e com vista à autorização genérica para dispensa de parecer prévio da Câmara Municipal na celebração de contratos de prestação de serviços. Eu passarei a ler. Considerando que a legislação determina que parecer prévio da Câmara Municipal a renovação de contratos de aquisição de serviços, designadamente no que respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avança e outros cujos objeto seja a consultadoria técnica, considerando que o parecer depende, nos termos do artigo 4, do número 4 do artigo 35 da Lei 12A de 2008, de 27 de fevereiro, da verificação de que ou se trata de execução de trabalho não subordinado, para a qual se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público, que tenha sido observado o regime legal de aquisição de serviços e o contrato comprove ter regularizadas as situações, obrigações e as suas obrigações fiscais com a Segurança Social. Eu dispenso-me de ler todos os considerandos, os vezes têm a proposta, mas que a inexistência da portaria referida na proposta poderá eventualmente legitimar a tese da desnecessidade da prestação de parecer em virtude de a norma que o prevê não ser uma norma execuível por si só, mas considerando também que constitui entendimento da Direção-Geral das Autarquias Locais, que as autarquias locais podem celebrar contratos de aquisição de serviços
a que se refere os antigos anteriores, através da mesma portaria, que o órgão executivo delibere previamente no início do procedimento pré-contratual contratos novos ou à renovação de contratos em cursos que estão verificados os requisitos referidos no artigo 4 no número 4 do artigo 22. Que constitui igualmente entendimento da mesma Direção-Geral, que os executivos autárquicos podem deliberar sobre um parecer genérico favorável à celebração de contratos de aquisição de serviços antes da entrada em vigor da portaria a que se refere o número 4 do artigo 22, desde que o parecer genérico determine com rigor as situações nele abrangidas, designadamente como aconteceu com o despacho número 14.636/2010, de 15 de setembro. No âmbito do município de Palmela, deve garantir-se que são criados instrumentos destinados a assegurar eficiência e eficácia na gestão em matéria de contratação pública, o que não se conseguirá sem que, entre outras medidas, e à semelhança do que se verifica na Administração Central e outros municípios, se estabeleça uma autorização genérica para efeitos de parecer prévio vinculativo. Assim, propõe-se, face ao exposto e ao abrigo das disposições legais citadas, e por dever de prudência, que a Câmara Municipal de Palmela delibere, para os efeitos previstos na legislação, emitir parecer favorável à celebração e renovação de contratos de aquisição de serviços, sempre que o valor anual devido pela execução do contrato não ultrapasse os 50% dos montantes previstos na legislação. E desde que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público, e na data da celebração ou renovação esteja verificado que existe cabimento orçamental e que a situação do contratado perante o cumprimento das suas obrigações fiscais com a segurança social seja regular, considerando em qualquer caso a produção de efeitos da presente deliberação de 1 de janeiro de 2011. Considerando que libera ainda que os serviços municipais mantenham organizados os processos dos contratos cuja celebração ou renovação se processa ao abrigo da presente deliberação, por forma a permitir em cada momento aferir o cumprimento no âmbito do parecer que agora se presta. Obrigada, Sra. Vereadora. Senhores Vereadores, está aberta a discussão sobre esta proposta, por favor. Sr. Vereador Fonseca Ferreira, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós, muito rapidamente, nós consideramos que o pedido de autorização que aqui é solicitado, portanto, ao Executivo, até pode constituir, digamos, um procedimento normal em termos da gestão e da sua flexibilização. E, por princípio, digamos, não nos oporíamos a essa situação. Contudo, enfim, num Executivo em que há uma maioria absoluta, pensamos que, por uma questão de percepção e prudência política, talvez fosse bom trazer os contratos, portanto, aqui ao Executivo. Mas, enfim, é uma decisão de natureza política, portanto, que a maioria decide com a respectiva responsabilidade política. Agora, há aqui outra questão, é que nós não compreendemos porque é que aqui a proposta refere com produção de efeitos retroativos da presente deliberação a 1 de janeiro de 2011. Até porque eu não participei, só participo agora há 2 sessões em 2011, mas, enfim, aqui o meu colega vereador esteve presente e já houve contratos que vieram ao Executivo durante o ano de 2011. Não é? Portanto, qual a razão? Era da retroatividade. Bem, sobre a razão da retroatividade, eu creio que o Dr. Ferreira pode colocar em questões mais jurídicas esta questão. Sobre o procedimento normal e as questões que o Sr. Vereador colocou relativamente à prudência política de trazer os contratos e, portanto,
que era importante trazer todos os contratos. Eu refiro que para novos contratos, para além daquela listagem que os senhores vereadores já pediram e têm acesso, para novos contratos, de acordo com a proposta que trazemos aqui, para novos contratos nós temos que trazer à mesma aqui o parecer à Câmara Municipal. Para a regularização, ou seja, a atualização dos contratos da lista que os senhores vereadores já têm, é que estamos aqui, de acordo com a proposta, a pedir o parecer genérico para que se delibere no sentido de atualizar nos casos de resolver o problema de abrir novos procedimentos e noutros casos até, de acordo com a legislação, desde que não ultrapasse os 37.500 euros por ano, se possam renovar com ajustes diretos. Portanto, é isto que diz nos termos da legislação em vigor e, portanto, gostaria de esclarecer isto. Portanto, achamos que, e de acordo com a lei, parece até haver entendimentos de que nem seria obrigatório trazer, mas nós achamos que, com prudência, deveríamos trazer este parecer genérico, enfim, com os fundamentos que a própria proposta diz. Relativamente à questão dos retroativos, pedi então ajuda. Bem, Dr. Rui Ferreira, não se importa. A questão da retroatividade parece, obviamente, com outro argumento em que pode ter desvantagem. E sucesso quer passar na administração central, quer na administração central e na administração local, existe razoável desfazamento entre momentos de aprovação das normas e depois o momento em que elas são aplicadas. Porque se para a administração central é claro, em janeiro de 2011, que a obrigação de ser publicada, no longo do dia 4 de janeiro de 2011, publicada na portaria, que é o dia 4 de 2011, o regulamento aos termos de da administração central, no caso da administração local, essa portaria não existe, portanto, está a ser publicada desde 2009. E, portanto, tem havido uma intensa discussão, que era ao nível autarquico propriamente dito, que era ter com a CCDR e com a Direção-Geral das Autarquias Locais, no sentido de tentar apurar se antes da publicação dessa portaria este parecer era obrigatório ou não. E, portanto, o que está a acontecer durante este ano é que vários municípios, e em número crescente, ao longo do ano, estão a aprovar parecer genérico semelhante àquele que foi agora carregado novo, com a diferença de município para município, mas no essencial o seu conteúdo para ser semelhante e, naturalmente, que esta discussão sobre se este parecer era, por um lado, possível, se este parecer era, por outro lado, necessário, levou a que o momento da aprovação destas respostas não ocorresse antes do janeiro de 2011. Portanto, só está a ocorrer agora. Sendo este parecer genérico e à semelhança da prática da administração central e à semelhança e em consequência com o que é a orientação da Direção-Geral das Autarquias Locais, o parecer está a ser prestado para o ano todo. Sendo prestado para o ano todo, mas é para ter efeitos práticos ou não? Nestes meses de janeiro até agora? É por uma questão do parecer ser para a totalidade do ano, mas é para ter efeitos práticos ou não no primeiro semestre? Será para ter efeitos práticos no primeiro semestre, na medida em que a atividade das autarquias, tal como a vida, não para, não se suspende, e, portanto, desde 1 de janeiro de 2011, existem contratos que se vão renovando no ciclo normal da atividade municipal e, portanto, para ser eficácia, a todos os contratos que tenham sido celebrados ou renovados desde 1 de janeiro de 2011. O porquê da reforma ser apresentada só agora e não em 1 de janeiro de 2011 ou até em dezembro de 2010 tem a ver precisamente com as dúvidas que existiam de um lado sobre a possibilidade, do outro lado sobre a necessidade, dúvidas dessas que foram esclarecidas, ou enfim, que terão sido esclarecidas com as orientações da Legal, que são de abril deste ano, e na sequência dessas orientações, os diferentes municípios estão só agora, e nesta data que eu tenho aqui citando, até há muitos municípios que não têm as respostas adequadas, que serão 40 ou 50 municípios que já têm as respostas adequadas apenas, faltam ainda 250. Portanto, durante este ano, certamente, irão receber outras respostas do secretário do município.
e que tem, que foi com a orientação legal, feito para o ano todo. Obrigada, Dr. Rui Ferreira. Senhores vereadores, pergunto se podemos prosseguir. Sr. Vereador Fonseca Ferreira. Sim? Mas a questão de ter... Houve uns contratos que vieram e outros não. É isso? Isto decorre desta explicação do Dr. Rui Ferreira, ou seja, de Estava facto, esclarecido. enquanto não estava esclarecido, nós fomos trazendo os contratos individualmente. Com esta, enfim, com esta possibilidade, deixamos de ter necessidade de os trazer individualmente. Não, mas então para que é a retroatividade? Até este momento os trouxeram, se os trouxeram não era preciso aplicar retroatividade. É? Trouxeram só os novos, não trouxeram As renovações. Eu só não percebi uma coisa, eu posso só rapidamente. A vereadora Adília disse que isto só é adequado à renovação dos contratos existentes. A situação. No ponto segundo diz que os serviços municipais mantêm organizados os processos de contratos cuja celebração ou renovação se processa ao abrigo da presente obrigação. Ora, uma celebração não é não é um contrato, não é a renovação de um contrato. A celebração é nova. A celebração é novo. Portanto, contraria aquilo que a senhora vereadora disse. Se é que foi isso que veio a ocorrer. Dr. Rui Ferreira. Pode estar feito de certificar que não apenas à renovação, mas também à celebração do contrato. Para os próximos, isto para o futuro, claro. Do passado, sim. Tecnologia para trás. Vieram à Câmara os novos. Individualmente, e em cada caso, Pois, exatamente. Ok. Pronto. Senhores vereadores, não sei se podemos acrescentar mais alguma coisa. Vamos então votar, sim? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por maioria com 2 abstenções. Senhora vereadora Adília, A proposta continuando. esta trata-se da venda de divisão de organização e qualidade e é protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e a Agência para a Modernização Administrativa. O município de Palmela foi convidado pela AMA para integrar o grupo piloto de implementação do licenciamento zero, iniciativa de simplificação administrativa do acesso e do exercício de diversas atividades económicas, regulada pelo disposto da legislação. A fase experimental que está prevista ter início durante o segundo semestre do corrente ano, integra, para além de Palmela, os municípios de Abrantes, Porto, Águeda e Porto Alegre. A fase experimental é limitada aos estabelecimentos e atividades de restauração ou de bebidas para os quais o Decreto-Lei nº 48/2011 entrará antecipadamente em vigor, conforme disposto na referida portaria. Assim, considerando que o município de Palmela aderiu ao programa Simplex autárquico através de protocolo celebrado em 12 de janeiro de 2011, considerando ainda que a fase experimental permitirá ao município preparar-se melhor para a aplicação do disposto do Decreto-Lei 48 de 2011 e ainda possibilitará a troca de experiências e de conhecimento entre os 5 municípios aderentes, propõe-se a aprovação, ao abrigo da legislação, a aprovação da minuta de protocolo de adesão à iniciativa Licenciamento Zero em anexo. Se os senhores vereadores quiserem algum esclarecimento sobre o protocolo, estarei à disposição. Senhores vereadores, por favor. Sr. Vereador Fonseca Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, nós consideramos que isto é uma iniciativa positiva, portanto, num domínio importante que é da modernização e da simplificação administrativa e que, enfim, sendo uma iniciativa no sentido de um projeto piloto, portanto, é meritório e, neste caso, só temos, de facto, a relevar a adesão da Câmara a este projeto. Estamos totalmente de acordo e aplaudimos. Muito bem. Não sei se é com palmas. Queria sublinhar o envolvimento e a participação dos nossos técnicos e dirigentes neste projeto. É, de facto, um grande desafio, é um projeto que tem requerido
muito trabalho, é muito exigente, muito trabalho num curtíssimo prazo, espaço de tempo, e de facto houve uma grande disponibilidade da parte dos nossos trabalhadores para aderir a este desafio. E, portanto, eu queria sublinhar isso e, desde já, agradecer. Penso que será em prol do trabalho positivo, cada vez mais positivo, que podemos desenvolver junto dos nossos cidadãos. Senhores vereadores, votamos. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. Obrigada, Sra. Vereadora Adília. E passamos à última proposta. Dou a palavra ao Sr. Vereador Luís Calha, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma proposta de alteração ao regulamento e tabela de taxas municipais. Considerando que no âmbito do programa Simplex foi publicado o diploma legal de 1 de abril de 2011, que simplifica o regime de acesso e de exercício de diversas atividades económicas no contexto de iniciativa designada Licenciamento Zero, este diploma visa a desmaterialização e a simplificação do regime de licenciamento de diversas atividades económicas, sublinhando-se pela sua importância as seguintes medidas. Elimina o regime de licenciamento de exercício de atividade de venda de bilhetes para espetáculos públicos em estabelecimentos comerciais e o exercício da atividade de realização de leilões em lugares públicos. Cria um regime simplificado para a instalação e a modificação de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem. Simplifica ou elimina licenciamentos habitualmente conexos com aquele tipo de atividades económicas e fundamentais ao seu exercício, concentrando eventuais obrigações de mera comunicação prévia no mesmo balcão eletrónico, tais como as relativas à utilização privativa do domínio público municipal para determinados fins, nomeadamente instalação de toldo, expositor ou de outro tipo de suporte informativo, horário de funcionamento, suas alterações ao respectivo mapa, a fixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial em determinados casos relacionados com a atividade do estabelecimento, sem prejuízo das regras sobre a ocupação do domínio público. Com vista a cumprir o objetivo apontado, o diploma define um modelo que se processará basicamente online, via eletrónica, através de um balcão único eletrónico, designado o balcão do empreendedor, que se pretende venha a ser o principal veículo de comunicação entre os munícipes e o município. Considerando ainda que este projeto começará por uma fase experimental, limitada a alguns municípios, entre os quais o de Palmela, impõe-se proceder à atualização do regulamento e tabela de taxas municipais. Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal de Palmela delibere aprovar e submeter à aprovação pela Assembleia Municipal o projeto de alteração dos artigos referenciados na proposta. Disse, Sr. Presidente. Muito bem. Portanto, Srs. Vereadores, esta é a proposta que, enfim, vem na sequência da anterior, não é? Ou que se impõe por via do protocolo que aprovámos anteriormente. Sr. Vereador José Carlos Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho, tal como a anterior, esta é uma proposta que vem na sequência, acho uma proposta interessante. Tenho dúvidas únicas que têm a ver com o facto de eu ter agarrado nas taxas e no regime de taxas que temos, no regulamento de taxas municipais que temos no município, que é 16 de junho de 2010, e ter aqui feito algum confronto de algumas delas e de alguma redação, essencialmente. E portanto, há coisas mínimas aqui que se alteram que têm muito a ver com o tal balcão. Agora, esta fundamentação económico-financeira que aqui aparece no final, é que me deixa alguma dúvida face à não existência, ou pelo menos nestes moldes, no regulamento, quer no regulamento de taxas municipais, quer na proposta que veio à sessão de Câmara de 16 de junho, não havia nada ligado a isto. E, portanto, eu tenho aqui a percepção dos RIs, dos ASIs, das remunerações por minuto, do número de minutos despendidos, etc, etc. Percebo que é um estudo muito interessante, que eu costumo dizer que é por cento de custo. Mas isto visa essencialmente o quê? É só um acrescento à proposta ou há aqui algo mais que tem a ver depois com uma análise que tenha que ser feita aqui e que faça aumentar algumas das taxas efetivamente em vigor neste momento? Era esta só a pergunta. Muito obrigado. Sr. Vereador. Muito rapidamente, Sr. Presidente. Portanto, como disse anteriormente, esta proposta visa, no fundamental, averter para o regulamento e tabela de taxas as disposições legais que constam do licenciamento zero. Não há aqui nenhuma mexida nas taxas. Neste momento estamos a apreciar ainda o regulamento
e a tabela de taxas em função da realidade da sua aplicação ao longo deste ano. Brevemente contamos trazer algumas alterações, nomeadamente em matéria urbanística. Relativamente à questão que coloca, não sei se o Dr. José Monteiro poderá acrescentar alguma coisa, mas penso que, no essencial, resulta fundamentalmente da aplicação da legislação do licenciamento usado. Sim, Dr. Monteiro. Penso que a questão que o Sr. Vereador estava a colocar era da fundamentação económica para os valores das taxas. A fundamentação económica para os valores das taxas tem a mesma fundamentação que já tinha a tabela atual. Portanto, eu não sei se estava a dizer na altura que foi aprovada a tabela tinha uma fundamentação económica que, no caso de taxas administrativas, era o custo do tempo que cada um dos funcionários tinha para desenvolver, digamos, aquele licenciamento. Portanto, a fundamentação é precisamente a mesma. O princípio de fundamentação é o mesmo. Ok. Muito bem, então, senhores vereadores, podemos votar, não é? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade a proposta número 5. E pronto, terminamos as nossas propostas. Eu gostaria de recordar, aliás, primeiro renovar os agradecimentos aos senhores vereadores pela disponibilidade para esta reunião. De facto, assumo a nossa dificuldade em distribuir atempadamente as propostas e peço desculpa por isso, naturalmente. Temos a nossa próxima reunião ordinária na quarta-feira, como teríamos habitualmente, e, portanto, cá nos encontraremos todos. Obrigada, boa semana, até lá, bom dia.